Bom dia, galerinha. Agora vamos para a nossa aulinha de matemática. Hoje iremos recordar medidas e grandezas. Já reparou que a todo momento estamos buscando formas de mensurar coisas? Quantidade de alimentos que compramos, tempo para fazer determinadas atividades, distâncias entre lugares? Pois é, tudo isso é importante para termos referências no cotidiano e nessas situações estamos lidando com grandezas e medidas. E aí temos alguns instrumentos de medição de comprimento. Explicando melhor, as grandezas são atributos dos objetos que são passíveis de serem medidos. Assim, o volume, a massa e o comprimento são grandezas. Mas se falarmos da cor, importância e utilidade, por exemplo, não são grandezas, porque não podem ser medidas. Já a medida é uma forma de comparar duas grandezas da mesma espécie. Por exemplo, dois comprimentos, duas áreas, dois volumes. Ao comparar, geralmente não basta saber se é maior ou menor, pesado ou leve, etc. É preciso saber o quanto é maior, menor, mais pesado ou mais leve. Por isso temos que medir. Quando tudo começou? A necessidade de quantificar veio desde que o homem começou a construir habitações e a desenvolver a agricultura, pois precisou criar meios de efetuar medições. Inicialmente começaram a usar como referência partes do corpo, surgindo assim as primeiras medidas de comprimento: a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça e o passo. Por ser uma forma de medir muito prática e estar sempre à mão, algumas dessas medidas, como a polegada e os palmos e a jarda, continuam sendo empregadas até hoje. Como essas medidas eram diferentes de uma pessoa para outra, logo começaram as confusões, e quem primeiro pensou em uma forma de resolver o problema foram os egípcios, que decidiram fixar um padrão único. Passaram a usar em suas medições barras de pedra, com o mesmo comprimento. Foi assim que surgiu o cúbito padrão. Depois, pela necessidade de facilitar o transporte, passaram a usar barras de madeira. As de pedra eram muito pesadas, né, gente? Ao longo da evolução e das necessidades da humanidade, as culturas foram adaptando sua forma de medir as grandezas até que foi necessário criar padrões universais de medida. Essa padronização ocorreu ou aconteceu durante a Revolução Francesa. Assim, em 1790, a Academia de Ciências de Paris criou uma comissão que incluía matemáticos e destes trabalhos resultou um metro, um padrão único para medir comprimentos. Unidades de medida no cotidiano. As unidades de medida que usamos frequentemente são o comprimento, para medir tamanho, e para isso usamos metro, régua, palmos, pés, etc. A massa, para medir quantidade de objetos sólidos, e podemos usar a balança ou colher. O volume, para medir líquidos, e podemos usar o copo ou xícara para isso. A temperatura, que medimos com o termômetro, e o tempo, que podemos medir com relógio, ampulheta e calendário. Curiosidades. A jarda inglesa foi definida como sendo a distância entre a ponta do nariz e a ponta do polegar com o braço esticado do rei Henrique I. Isso em 1069, que nasceu em 1069 e faleceu em 1135. Uma jarda equivale a 0,91 metros. Se vocês conseguirem, tocar o polegar com o braço esticado, parabéns. Beijinhos e vamos à nossa atividade. Atividade nas páginas 76, 77 e 78. Até daqui a pouco, galerinha. Tchau.